Você não chegou até aqui por acaso. Existe uma aliança ativa sobre a sua vida agora, um pacto de cuidado, direção e favor que não se rompe, não falha e não retrocede. Há um escudo estabelecido ao seu redor que muda a lógica dos acontecimentos, redefine resultados e altera o curso das coisas sem esforço humano. O que antes parecia instável, agora se firma. O que tentava tocar para destruir, perde acesso. Há uma proteção consciente operando, um cuidado contínuo que não dorme, não se distrai e não negocia a sua segurança. Quando você entra debaixo dessa aliança, o ambiente responde diferente, as pessoas respondem diferente e as circunstâncias se alinham. Você não precisa provar nada, porque a cobertura fala por você. A palavra confirma esse estado de guarda e favor quando declara: o Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Salmos 121, 7 e 8. Isso não é promessa distante, é realidade ativa. O favor não é sorte, é posicionamento. Tudo o que suas mãos tocam começa a carregar vida, crescimento e estabilidade. O medo perde força, a insegurança perde voz e o desgaste não encontra espaço. Há um novo estado espiritual se manifestando. Você não está exposto, você está coberto. Não anda desprotegido, anda respaldado. O que parecia vulnerável agora está fortalecido. A aliança não depende do seu humor, nem do seu desempenho. Ela se sustenta pela fidelidade de Deus. Essa é a base do seu avanço. Esse é o ponto de virada. Você entrou debaixo de um escudo de favor, e a partir daqui, nada toca você da mesma forma. Algo já começou a se mover dentro de você enquanto ouve essas palavras. Não é emoção passageira, é alinhamento. Quando a consciência desperta, o espírito assume o comando e o ambiente se ajusta. Você não foi chamado para sobreviver. Foi chamado para permanecer firme, avançar com clareza e tocar o futuro com autoridade. Existe uma força operante que não depende de esforço excessivo, mas de concordância. Quando você concorda com o que Deus declarou sobre você, a resistência se dissolve. O peso que parecia constante começa a ceder, não porque os desafios desapareceram, mas porque você não os enfrenta mais do mesmo lugar. Agora há estabilidade interior. Há uma segurança que não vem de fora, mas de dentro. Você começa a perceber que não precisa se defender o tempo todo, porque há uma proteção ativa, cuidando do que você não vê, do que você não controla e do que você nem percebeu ainda. Essa aliança não é frágil, ela é inabalável. O desgaste emocional perde espaço porque a sua mente entra em repouso confiante. A ansiedade não encontra terreno fértil onde existe certeza. Você começa a tocar decisões com firmeza, a falar com clareza e a caminhar sem pressa, porque sabe que está sustentado. Esse é o estado de quem vive sob cuidado constante. Nada é improvisado, nada está fora do alcance da mão de Deus. O que parecia confuso começa a ganhar forma. O que parecia distante começa a se aproximar naturalmente. Há uma ordem sendo estabelecida. Não é esforço, é fluidez. Você sente que algo encaixou, que o caminho está mais nítido, que o peso diminuiu. Isso não é ilusão, é ajuste espiritual. Quando a aliança se manifesta, até o silêncio trabalha a seu favor. Você não precisa correr atrás, porque aquilo que é seu reconhece você no caminho. Este é o momento em que sua percepção muda. E junto com ela, muda a forma como você se posiciona diante da vida. Você não está mais tentando conquistar proteção. Você vive dentro dela. Isso altera sua postura, sua fala e suas escolhas. Você não reage como antes, porque agora age com consciência de respaldo. A insegurança perde território quando a identidade se firma.
Você começa a entender que não foi chamado para viver em alerta constante, mas em confiança contínua. Existe um descanso ativo operando, um estado onde você avança sem se esgotar. A aliança que cobre sua vida também governa seus passos. Nada acontece fora do cuidado de Deus. Mesmo aquilo que parece pequeno, carrega propósito quando você está alinhado. A sua história não está à deriva, ela está sendo conduzida. Cada detalhe, cada encontro, cada decisão carrega direção. Você começa a perceber que até os obstáculos perdem força quando encontram alguém firme. Não há mais espaço para confusão mental, porque a clareza se estabelece. Você sente o coração mais leve, a mente mais organizada e o espírito fortalecido. Isso é efeito direto de viver debaixo de um escudo de favor. Onde antes havia dúvida, agora há convicção. Onde antes havia desgaste, agora há constância. Você não precisa se explicar para todos, porque Deus já confirmou quem você é. A sua caminhada se torna firme, seus passos seguros e seu olhar direcionado. O ambiente pode até tentar pressionar, mas não consegue desestabilizar quem está sustentado por uma aliança eterna. Você está entrando em um novo padrão de viver, onde a proteção não é exceção, é regra. E a partir daqui, tudo começa a responder a essa nova realidade. Chegou o momento em que aquilo que parecia travado começa a ceder. Não por insistência humana, mas porque houve uma mudança de ambiente espiritual. Quando Deus estabelece favor, os limites que seguravam o avanço perdem sustentação. O que antes exigia esforço extremo, agora flui com naturalidade. Você não está mais empurrando portas pesadas, elas reconhecem sua presença e se abrem. Existe um novo ritmo sendo liberado sobre a sua caminhada. Um ritmo firme, constante, seguro, nada atropelado, nada confuso, apenas progresso claro. O que parecia distante começa a se aproximar sem ruído. O que exigiria longas explicações agora acontece com simplicidade. A vida entra em alinhamento. As respostas chegam no momento exato. Você começa a perceber que não está mais esperando sinais, porque os sinais começaram a seguir você. Há uma movimentação silenciosa, organizada e precisa reposicionando pessoas, oportunidades e decisões. Você não perdeu tempo. Você estava sendo preparado. Agora, tudo coopera para que o avanço aconteça sem desgaste. A frustração não governa mais suas expectativas. A esperança se torna prática. Você não vive mais na promessa abstrata, mas na experiência concreta de ver coisas caminhando. O peso do quando se dissolve, porque o agora se torna produtivo. Cada passo encontra sustentação. Cada escolha encontra respaldo. Você não corre atrás do futuro. O futuro se alinha ao seu caminho. Existe uma força de empurrão suave, constante, que mantém você em movimento. O cenário muda porque você mudou de posição espiritual. E quando a posição muda, os resultados acompanham. Existe uma liberação clara acontecendo sobre a sua vida. Aquilo que parecia retido não estava negado, estava reservado. Deus nunca atrasa, Ele prepara, e quando libera, nada consegue impedir. A palavra afirma: bem-aventurado o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Jeremias 17, 7 e 8. Essa é a imagem do que você está vivendo agora. Raízes firmes, crescimento constante, estabilidade que não depende do clima. Você não seca quando o ambiente muda, porque sua fonte não está no sistema, está em Deus. O que sustenta você não é visível aos olhos naturais, mas é real e poderoso. Há provisão fluindo, direção se revelando e força se renovando. Você não perde mais energia tentando entender tudo. Você confia e caminha. E essa confiança produz resultados.
O que parecia bloqueado começa a responder. O que parecia distante começa a se manifestar. Nada é forçado, tudo é alinhado. Você não está correndo atrás de oportunidades, elas encontram você preparado. O favor se manifesta como ordem. O caos perde espaço. A confusão se dissipa. Você percebe que não precisa lutar por reconhecimento, porque ele chega naturalmente. A sua constância se torna mais forte do que qualquer oposição. Você floresce onde foi plantado. Você cresce onde foi posicionado. E nada consegue secar aquilo que Deus decidiu sustentar. Agora você começa a andar com outra consciência. Não a consciência da escassez, mas da continuidade. Você entende que não vive mais de picos, mas de constância. A sua vida entra em um fluxo saudável, onde o avanço não rouba sua paz. Você não precisa mais provar nada para ninguém, porque os frutos falam. Existe uma tranquilidade firme se estabelecendo no seu interior. A ansiedade perde voz, porque a confiança governa. Você começa a perceber que as coisas estão acontecendo de forma organizada, quase silenciosa, mas profundamente eficaz. Pessoas certas aparecem, conexões corretas se formam, decisões se alinham sem pressão. Tudo começa a cooperar. Não há mais sensação de atraso, apenas percepção de preparo completo. Você não olha mais para trás com frustração, mas com entendimento. Cada fase cumpriu um papel. Agora você avança com clareza. Seus passos não são mais reativos, são estratégicos. Você se move com discernimento. O desgaste emocional dá lugar à firmeza interior. Existe uma segurança nova na forma como você pensa, fala e age. Você sente que pode respirar fundo e seguir em frente sem medo de perder o controle, porque Deus está conduzindo. O cenário muda porque você está firme, e quando alguém firme caminha, o caminho se ajusta. Nada precisa ser forçado. Tudo acontece no tempo certo, da forma certa, com resultados duradouros. Você saiu do estado de espera e entrou no estado de avanço contínuo. Agora, tudo entra em coerência. Você percebe que não há mais desperdício de energia nem dispersão emocional. O que antes parecia exigir força excessiva, agora responde com fluidez. Isso acontece porque você saiu do lugar da resistência e entrou no lugar do alinhamento. Quando a vida se organiza por dentro, o externo acompanha. Há uma ordem sendo estabelecida nos seus passos, nas suas decisões e na sua visão de futuro. Você não se move mais por pressão, mas por direção. Isso muda tudo. O desgaste dá lugar à firmeza. A confusão dá lugar à clareza. Você não precisa acelerar, porque o caminho se mantém aberto diante de você. Existe uma constância poderosa guiando sua caminhada. Você percebe que não está mais reagindo às circunstâncias. Está conduzindo sua própria jornada com maturidade espiritual. Nada é precipitado, nada é atrasado. Tudo acontece no tempo certo, com solidez. Você começa a colher sinais claros de avanço. Respostas chegam, soluções surgem, ideias ganham forma. O ambiente coopera porque você está posicionado corretamente. Não existe mais aquela sensação de esforço improdutivo. Agora, cada passo gera resultado. Você não anda em círculos, você progride. Existe uma segurança nova na forma como você olha para o amanhã. O futuro não assusta, ele convida. Você sente que pode avançar com tranquilidade, porque há sustentação em cada movimento. O cenário muda porque você mudou internamente. E quando a postura muda, o destino responde. Você saiu do tempo de contenção e entrou em um fluxo contínuo de progresso estável e seguro. Agora é tempo de lembrar quem você é de verdade. Não quem o ambiente tentou definir, nem quem as circunstâncias tentaram moldar, mas quem Deus formou desde o início. Existe uma força dentro de você que não foi criada para se esconder, nem para se diminuir. Você carrega uma identidade firme, estruturada e respaldada.
Quando você se alinha com essa verdade, algo se reposiciona imediatamente. A dúvida perde espaço. A insegurança se dissolve. Você não precisa mais pedir permissão para existir com plenitude. Você começa a ocupar seu lugar com naturalidade. A autoridade na sua presença, a clareza na sua fala, a consistência nas suas decisões. Você não se move mais tentando agradar, mas caminhando com convicção. Isso muda a forma como as pessoas respondem a você. Isso muda a forma como você responde à vida. Existe um poder silencioso operando, o poder de saber quem você é. E quem sabe quem é, não se perde, não se fragmenta, não se enfraquece. Você entende que não precisa competir, porque o seu caminho é único. Não precisa se comparar, porque a sua história tem assinatura divina. Há uma força interior sendo restaurada, uma confiança saudável, uma estabilidade emocional que não depende da aprovação externa. Você se levanta com firmeza, anda com consciência, decide com sabedoria. A identidade alinhada gera autoridade natural, e autoridade natural gera avanço contínuo. Você não é frágil, você é estruturado, você não é instável, você é consistente. E quando essa verdade se estabelece, nada consegue tirar você do rumo. Você entende que foi capacitado para lidar com níveis maiores de responsabilidade, influência e resultado. Sua visão se amplia, sua postura se ajusta. Você não se encolhe mais diante de decisões importantes. Você se posiciona. Você entende que não foi chamado para viver em retração, mas em expansão consciente. Existe uma autoridade tranquila fluindo de você. Não é imposição, é presença. As palavras ganham peso porque vêm de um lugar alinhado. As escolhas ganham força porque são feitas com clareza. Você começa a confiar no discernimento que carrega. Essa confiança não é arrogância, é maturidade. Você se move com segurança porque sabe que não está sozinho. Existe respaldo espiritual sustentando cada passo. A identidade restaurada gera descanso interno, e o descanso interno gera poder sustentável. Você não se esgota tentando ser quem não é. Você floresce sendo exatamente quem foi criado para ser. A partir daqui, sua caminhada se torna mais firme, mais clara e mais produtiva. Você não retrocede. Você avança com consciência, estabilidade e propósito. Você está entrando em um estado de consciência em que percebe que a força que carrega não depende de circunstâncias externas. Ela vem de dentro, da conexão com aquele que formou sua essência. Cada decisão, cada passo, cada palavra que você profere, agora está respaldada por uma autoridade maior do que qualquer obstáculo. Você não se intimida, você não vacila. Existe um escudo invisível, mas real, que protege seu espírito e garante a estabilidade do seu caminho. A Bíblia diz: porque tu és o meu refúgio, Senhor, fizeste do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Salmos 91, 9, 10. Essa é a certeza que agora flui em você. Nada pode abalar quem está fundamentado nessa verdade. O cansaço mental perde espaço, a ansiedade se dissipa, o coração encontra segurança. E quando você está seguro, sua presença transforma o ambiente. A autoridade espiritual não exige demonstração. Ela se manifesta naturalmente, as portas se abrem, o progresso se estabelece, a abundância começa a caminhar ao seu lado. Nada que se opõe à sua posição consegue permanecer, porque a aliança estabelecida opera como escudo e como impulso. Você percebe que não há esforço para ser favorável, apenas para permanecer fiel à sua essência e à direção que recebeu. Essa consciência gera poder. Essa segurança gera estabilidade. A percepção do seu verdadeiro poder muda toda a sua vida. Quando você sabe quem é, nada pode te manipular. Nada consegue diminuir sua visão.
Nada pode confundir sua caminhada. A identidade restaurada gera confiança inabalável. Você não precisa competir, provar ou justificar. O que você possui é legítimo porque foi dado. Você começa a operar com clareza, sabendo que cada passo encontra ressonância com aquilo que Deus já declarou. O ambiente começa a reagir diferente à sua presença. O mundo não reconhece sua força, mas o favor sobrenatural sim. E o que antes parecia lento, agora se movimenta com precisão. Você não está mais esperando sinais, você passa a ser sinal para os outros. Cada palavra que profere, cada ação que executa, carrega um peso novo. Há um poder que nasce da consciência da sua própria essência, daquilo que foi restaurado. Você não depende de força externa para validar sua posição. Sua postura se torna firme, serena e magnética. Quando alguém se aproxima, percebe imediatamente que você não está disponível para qualquer desgaste, mas aberto para aquilo que produz avanço. A segurança interior cria estabilidade externa, e a estabilidade externa abre portas antes inacessíveis. Você caminha sabendo que a fidelidade divina garante que nada desmorone, nada se perca, nada seja perdido. Há um posicionamento que não depende do esforço humano, mas da presença constante de Deus sobre sua vida. Você se torna um canal de favor contínuo. Cada área da sua vida começa a refletir esse estado interno de proteção, crescimento e autoridade. O que você toca começa a prosperar. Agora, você se depara com a manifestação concreta do cuidado divino. Sua saúde se fortalece, seus projetos encontram direção, suas finanças ganham fluxo inesperado, sua família encontra harmonia. Existe uma ordenação invisível, mas real, que posiciona oportunidades e recursos onde você sequer buscou. Portas se abrem sem esforço, convites surgem sem insistência e soluções se apresentam antes mesmo de você perceber a necessidade. O favor não é passageiro, ele é contínuo, duradouro e sustentado. Cada passo que você dá agora carrega estabilidade e tudo ao seu redor começa a responder positivamente à sua presença. Não é magia nem coincidência, é aliança viva. O que parecia distante agora se aproxima com naturalidade. O inesperado trabalha a seu favor. O que parecia complexo torna-se simples. O que parecia lento torna-se acessível. Você percebe que a provisão não depende de intermediários. Ela chega direta, fluida, estratégica. Há abundância em lugares onde antes havia escassez. A paz interior transforma o ambiente familiar. A clareza mental amplia a criatividade e a tomada de decisões. Cada recurso necessário encontra seu caminho até você, mesmo sem você ter solicitado. O favor cria movimento, desbloqueia situações e potencializa resultados. Você não precisa lutar para receber, precisa permanecer consciente daquilo que Deus já estabeleceu. Cada toque seu gera crescimento. Cada decisão sua produz resultado. Cada área da sua vida passa a refletir a força e a presença de Deus. Você se torna imbatível porque está sob proteção ativa e contínua. Nada pode impedir a manifestação do que foi estabelecido. O que você toca floresce, e o que você planta encontra solo fértil. Sua vida se torna um campo de prosperidade natural, porque a aliança cobre tudo com perfeição. O que você começa a perceber agora é que a vida passa a fluir de uma forma que não depende de esforço exagerado. Há um suprimento natural que responde à sua fé, à sua postura, à sua consciência alinhada com Deus. Sua saúde se revigora, não como promessa distante, mas como realidade presente. Seu corpo responde a um cuidado que você nem sempre consegue explicar, mas sente profundamente. Seus projetos, que antes pareciam incertos, agora encontram espaço seguro para prosperar. Cada ideia, cada movimento, cada passo que você dá começa a gerar resultado de forma coordenada.
como se um sistema maior estivesse garantindo que nada se perca e nada se destrua. O favor se manifesta em pessoas, oportunidades, recursos e conexões que você sequer buscou conscientemente. O inesperado trabalha em seu favor. É como se a vida começasse a dobrar-se para que você caminhe leve e seguro. Você começa a notar que mesmo em situações onde outros enfrentam barreiras, você encontra caminho, solução e abertura. A provisão se torna abundante, a clareza mental aumenta, o discernimento se fortalece e cada decisão carrega a direção firme. O que antes exigia luta, agora se estabelece com naturalidade. O que parecia distante agora se aproxima com facilidade. A aliança estabelece um terreno fértil, onde você planta e tudo brota, cresce e floresce. Nada escapa ao cuidado divino. O que você toca encontra solo fértil, pessoas certas, recursos inesperados e respostas rápidas. A sua vida se torna uma vitrine viva da ação de Deus, um campo de favor, estabilidade e crescimento, um reflexo real da aliança que cobre cada área da sua existência. À medida que você percebe essa realidade, começa a entender que nada se perde, nada é esquecido, nada é negligenciado. Sua mente encontra clareza, seu coração encontra descanso e suas mãos produzem frutos consistentes. A vida passa a operar como engrenagem perfeita, cada peça no seu devido lugar, cada oportunidade surgindo no tempo certo, cada decisão trazendo resultado. As finanças deixam de ser preocupação e passam a ser instrumento de estabilidade e expansão. Projetos, ideias e iniciativas recebem impulso sobrenatural. Pessoas certas chegam, portas se abrem onde você nem bateu e situações se resolvem de formas inesperadas. Essa é a manifestação prática do favor. Resultados visíveis, concretos e duradouros. Você não precisa forçar nada nem perseguir conquistas. O movimento do cuidado divino produz efeito imediato. A paz interior começa a irradiar para o exterior, transformando relacionamentos e ambientes. A alegria se torna constante, porque a consciência de proteção gera leveza. Cada vitória, cada avanço, cada conquista passa a ser percebida como fruto natural da presença divina em sua vida. Não há esforço inútil, nem desgastes desnecessários. Tudo se alinha, tudo se manifesta. Você entra em um estado de prosperidade contínua, em que nada escapa à manifestação do que foi estabelecido. É uma vida de resultados concretos, sustentáveis e confiáveis. O que você toca começa a prosperar. O que você planta produz colheita. O que você decide gera direção. Você começa a perceber que o favor é mais do que promessa. É realidade viva, duradoura, constante. Você caminha com segurança porque tudo se manifesta no tempo certo, de acordo com o cuidado perfeito que cobre sua vida. Agora você se vê em um estado em que nada escapa ao alcance do favor. Sua presença gera crescimento, seus passos criam oportunidades e sua palavra influencia positivamente tudo ao redor. Existe uma proteção que não é visível aos olhos, mas é tão real quanto a própria vida. Ela garante que cada investimento, cada esforço, cada iniciativa seja multiplicado, fortalecendo áreas que antes pareciam fracas ou estagnadas. A provisão chega de formas inesperadas, surpreendendo pelo alcance e pela precisão. Você começa a perceber que nada que pertence a você será perdido. Sua saúde se mantém vigorosa, sua mente se mantém clara, seus relacionamentos se tornam produtivos e sua influência cresce de forma natural. É uma manifestação contínua em que você toca a vida e ela responde. Nada destrói, nada retém, nada bloqueia. A aliança cobre, sustenta e impulsiona. Seus projetos florescem com facilidade e cada situação que parecia complexa se dissolve em soluções surpreendentes.
Você começa a sentir que está vivendo uma realidade diferente, um estado em que o cuidado divino está presente em cada detalhe, em cada passo, em cada ação. É abundância que se manifesta, proteção que se confirma, direção que se estabelece. Você não precisa lutar contra a vida. A vida se curva diante de quem está alinhado com a aliança eterna. Tudo que você toca agora carrega potencial, poder e resultado. Nada escapa à cobertura de Deus. Nada falha, nada desaparece. Você está vivendo uma era de favor contínuo, crescimento constante e manifestação prática de tudo aquilo que foi prometido. E essa realidade se estabelece de forma sólida, duradoura e inabalável. Agora você entra em um lugar de descanso profundo, um estado onde a força retorna e o cansaço se dissolve. Sua alma se revigora, seu corpo responde com vitalidade e sua mente encontra clareza completa. Existe uma paz que excede qualquer entendimento humano, uma serenidade que não depende das circunstâncias externas, mas da certeza de que tudo está protegido, sustentado e ordenado por Deus. Você não precisa lutar para respirar. O ambiente ao seu redor se harmoniza com o seu espírito. A Bíblia declara: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas." Mateus 11, 28, 29. Esse é o estado em que você se encontra agora. Descanso ativo, rejuvenescimento real e vigor renovado. Você sente como se cada célula do seu corpo estivesse sendo tocada por um sopro de energia e vitalidade. A ansiedade se dissolve, a preocupação se apaga e a alegria se torna constante. Existe um refrigério que flui em você, preenchendo cada área que antes estava cansada, estressada ou sobrecarregada. Sua visão se amplia, sua presença se fortalece e cada passo que você dá agora carrega a leveza da confiança plena. Você percebe que a proteção divina não apenas sustenta, mas também restaura, revigora e renova. Você se torna inabalável, mas ao mesmo tempo pleno, sereno e firme. O cansaço desaparece, a força retorna. A esperança se manifesta com intensidade. Você descansa, mas também cresce. O favor não exige luta. Ele se torna combustível para uma vida abundante. O repouso que você vive agora não é passivo. É uma força ativa que reorganiza todo o seu ser. Cada decisão futura encontra base sólida nesse descanso. A mente se torna clara, permitindo discernimento preciso. O coração se torna tranquilo, liberando espaço para a alegria contínua. O corpo se renova, como se cada músculo, cada órgão, cada célula fosse tocado pelo cuidado divino. O cansaço físico e emocional desaparece, dando lugar a um vigor jovem e resiliente. Existe uma confiança profunda que surge, não baseada em circunstâncias, mas na certeza de que a aliança que cobre sua vida é firme, poderosa e inquebrável. Você começa a perceber que a alegria constante não depende de eventos externos, mas da presença divina que opera em você. A serenidade interior transforma a maneira como você reage aos desafios. O descanso cria força que não se desgasta, energia que não se consome, coragem que não vacila. Cada passo que você dá agora é sustentado, cada ação que você realiza é respaldada. A vida não é mais uma luta, mas uma dança constante de progresso. Você percebe que o favor divino não apenas protege, mas também nutre. Ele fortalece, revitaliza e capacita. Onde antes havia fadiga, agora há vitalidade. Onde havia tensão, agora há leveza. Onde havia preocupação, agora há confiança. Esse é o estado em que você está, fortalecido. Agora você sente uma alegria constante que se torna combustível para cada área da sua vida.
Não é alegria passageira, nem felicidade momentânea. É uma alegria que transborda, que cura e que sustenta. Cada célula do seu corpo vibra com vitalidade renovada. Cada pensamento encontra clareza e equilíbrio. Cada decisão é tomada a partir de um lugar de estabilidade interior. A presença de Deus cria um refrigério profundo, restaurando tudo o que estava esgotado, frágil ou em dúvida. Você não se sente mais pressionado, você se sente seguro. Cada desafio agora encontra resistência apenas superficial, porque você caminha com energia, vigor e confiança que não podem ser abalados. O corpo físico encontra força renovada, a mente se organiza com precisão e o coração se torna fonte de paz constante. A alegria se torna sua armadura emocional, protegendo você contra qualquer desgaste. Cada passo que você dá irradia essa segurança. O favor divino se manifesta na vida prática, abrindo portas, fortalecendo projetos, gerando prosperidade e criando estabilidade. Você começa a perceber que o descanso não é pausa, mas energia ativa, sustentação para o avanço contínuo. Cada ação que você realiza é respaldada e multiplicada. O cansaço foi embora, a energia voltou, a mente se tornou clara e o coração firme. Você caminha com leveza, mas com firmeza, com paz, mas com poder, com alegria, mas com autoridade. Esse é o estado de quem vive debaixo de um escudo de favor, fortalecido, revigorado e capaz de prosperar em qualquer situação. Agora, ouça com atenção. A palavra que foi lançada sobre você não volta vazia. Cada declaração de favor, cada toque de proteção, cada promessa de prosperidade já começou a operar. Não há necessidade de lutar com medo ou dúvida, porque o que Deus estabeleceu é inquebrável. Você se levanta com postura firme, sabendo que nada pode romper o escudo que cobre sua vida. Cada passo que você dá encontra solo firme. Cada decisão que você toma é respaldada por autoridade divina. Você se torna inabalável, mas não arrogante, seguro, mas não fechado, firme, mas pleno. É tempo de caminhar erguido, com cabeça erguida, ombros retos e coração leve, porque você não apenas foi escolhido, você foi capacitado. Nada escapa à manifestação do que foi estabelecido. Oportunidades, recursos, respostas, conexões, saúde, força e sabedoria fluem para você de forma contínua. O favor não depende do esforço humano. Ele depende da fidelidade de Deus sobre sua vida. Cada palavra que você profere agora, cada decisão que você toma, cada movimento que você executa, é um reflexo da aliança viva que cobre você. Não há espaço para hesitação. Não há espaço para retrocesso. Sua postura agora define o que você atrai e mantém. Este é o momento de assumir a autoridade que lhe pertence. Levantar com confiança, agir com consciência e sorrir para o futuro que já começou. O que você já possui se fortalece, e o que você ainda alcançará se aproxima com precisão. O escudo de favor não é promessa, é realidade viva, é garantia firme, é força que nunca falha. Você agora caminha como alguém sustentado, respaldado e protegido. Cada passo é poderoso. Cada ação é produtiva. Cada instante carrega resultado. A partir deste instante, você não é mais aquele que observa a vida acontecer. Você é quem governa sua jornada com confiança, firmeza e alegria inabalável. Levante-se e sorria para o futuro, porque ele já é seu. Cada área da sua vida está sob cobertura, cada projeto está respaldado, cada passo é protegido. Nada que se opõe à sua posição permanecerá. Não há obstáculos que possam resistir à autoridade do favor divino. Sua presença, sua palavra, seu olhar agora carregam força sobrenatural. Você não espera a aprovação externa, porque a aprovação de Deus é suficiente e completa.
Cada passo que você dá é acompanhado de sucesso. Cada decisão é fortalecida, cada movimento é respaldado. A aliança que cobre você é uma força viva, que protege, impulsiona e assegura crescimento contínuo. Você é firme, você é seguro, você é protegido, você é abençoado. A partir deste momento você caminha com confiança absoluta, sabendo que tudo aquilo que toca floresce. Tudo aquilo que planta se multiplica, tudo aquilo que decide se concretiza. O favor é contínuo, a proteção é constante e a prosperidade é inevitável. Levante-se agora com consciência, com força, com firmeza e com alegria. O escudo de favor não é temporário, é eterno, inabalável e completo. Você está selado, protegido e pronto para avançar. A palavra foi lançada, a aliança se manifesta, o futuro é garantido. Sorria, avance e viva a plenitude do que foi prometido. Vitória, favor, proteção e crescimento contínuo em cada detalhe da sua vida. Sua jornada agora é marcada por poder, autoridade e presença divina em cada passo que você dá. Agora, feche seus olhos e sinta a presença que cobre sua vida. Respire fundo e permita que cada palavra que ouvimos juntos se transforme em realidade. Sinta o escudo de favor envolvendo você, protegendo cada passo, cada decisão, cada sonho. Este é o momento de declarar com fé, de receber com confiança e de alinhar seu coração com a força divina que nunca falha. Vamos juntos em oração assumir nossa posição de vitória, prosperidade e proteção contínua. Pai eterno, em nome de Jesus, eu coloco esta vida debaixo do teu escudo de favor. Todo mal, toda dificuldade e todo ataque perdem força diante da tua presença. Senhor, que a saúde, a prosperidade, a alegria e a paz se manifestem plenamente em cada área desta vida. Que tudo que tocar comece a florescer, que cada passo seja firme, cada decisão seja abençoada e cada plano prospere segundo tua perfeita vontade. Pai, cubra esta vida com proteção inquebrável. Restaure toda a força, renove todo o ânimo e manifeste o favor de forma extraordinária, constante e duradoura. Que cada dia seja testemunho da tua fidelidade e que nada consiga impedir a concretização de tudo que já foi prometido. Que o espírito de vitória, coragem e discernimento reine nesta vida. Amém. Agora levante-se, sorria para o futuro que já é seu e caminhe com firmeza. Cada passo é protegido, cada decisão é respaldada e cada vitória é inevitável. Compartilhe essa palavra com alguém que precisa sentir essa cobertura de favor e continue vivendo a plenitude do escudo divino que já cobre sua vida.